Bom dia, estamos aqui para mais uma edição do jornal História Falada. Nós vamos abordar o tema As Cruzadas. Temos também alguns convidados, com vocês, Dr. Dorival, Doutora Layara e Dr. Rafael, que são profissionais do ramo da história. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre as cruzadas. Cruzadas foram expedições militares empreendidas contra os inimigos da cristandade. Por isso legitimadas pela Igreja, que concedia aos seus participantes privilégios, tanto materiais quanto físicos. Que privilégios eram esses? O principal deles foi a indulgência, que retirava a sentença de pecados do cidadão da época. Pô, mas você deve estar pensando, que privilégio é esse, né? Mas naquela época, a sociedade, como era bastante religiosa, mais clerical que civil, crime e pecado eram as mesmas coisas. Bom dia. Dois aspectos bem curiosos sobre as cruzadas são os recursos materiais e também em relação a quantos cruzados participavam desse movimento. As cruzadas elas eram financiadas pelos próprios cruzados e pela igreja. Os pequenos nobres eles empenhavam seus bens e vendiam a liberdade dos camponeses que dependiam das terras. Os senhores feudais recebiam a ajuda dos vassalos e os soberanos criavam novos tributos às igrejas e recebiam donativos por isso. Além disso, eles taxavam a renda dos clérigos e dos laicos. Em relação ao número de cruzados que participavam da época, não há nenhuma documentação, nenhuma informação nesse sentido. Em geral, o que podemos dizer é que nas maiores cruzadas não ultrapassavam de 10 mil combatentes. De que maneira começava uma cruzada? A iniciativa, na maioria das vezes, era do Papa, que, como chefe espiritual da cruzada, pregava sua realização pessoalmente, como fez o Bano II na primeira cruzada, ou através de clérigos, como foi o caso da segunda cruzada de São Bernardo. No próximo bloco, iremos ter a participação dos três entrevistados aqui hoje: Dr. Dorival, doutora Layara e Rafael. Tá imperdível. Voltamos para mais um bloco do nosso jornal. Então teremos aqui a participação dos nossos convidados. Temos aqui algumas perguntas dos nossos internautas fiéis que querem tirar algumas dúvidas. Doutor Rafael, bom dia. O senhor pode falar sobre um pouco sobre as consequências desse movimento? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse programa, que tira muitas dúvidas dos estudantes de minha faculdade, da UFBA. Eles sempre comentam que assistem esse programa e que gostam de falar um pouco sobre as consequências das cruzadas. Uma principal consequência da cruzada podemos destacar, e que também podemos dizer que as cruzadas não atingiram seu objetivo principal, que era reconquistar a Terra Santa. As cruzadas elas tiveram como um outro objetivo, era o de fortalecer o comércio das cidades europeias, principalmente as cidades da costa italiana. Por isso, as cruzadas foram altamente investidas, financiadas pelos comerciantes da época e pelos nobres. Uma dessas características que veio acontecendo, as consequências, foi o alto desenvolvimento do comércio entre o Oriente e o Ocidente, e decorrente desse processo, a descoberta de novas rotas entre o Oriente e o Ocidente. Também tivemos o desenvolvimento da navegação da época. Também podemos destacar o alto custo que aconteceu na época das cruzadas, né? Podemos destacar o alto custo em número de vítimas
que foram muitas vítimas perdidas na época das cruzadas, tanto no lado muçulmano quanto no lado europeu. E também podemos destacar o grande custo em valor monetário. Podemos destacar, ter um exemplo na Terceira Cruzada, onde o rei Luís IX ele foi capturado e o preço para resgatá-lo foi de 500 mil moedas de ouro. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Bom, a próxima pergunta é destinada à doutora Layara. Mas isso eu quero ressaltar o projeto que ela está em andamento, o projeto dela, que é o Cultura para Todos. Que é um projeto bem interessante, vocês aí, internautas, telespectadores que estão lá da TV aí vendo a gente, por favor, entre no site que é o www.projetoparatodos.org.br. Entre lá e dê sua opinião, ajudem, doem, porque as crianças carentes precisam de você. Vamos lá, pergunta. Bom, o Maurício de Bangladesh, estourado esse programa, sucesso absoluto, audiência estourada, isso é bom. Está perguntando sobre as motivações psicológicas que naquela época existiam. Você pode citar algumas? Bom dia, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui e agradecer por você citar o meu novo projeto. Para mais informações, ligue 4002-8922. Em relação às motivações psicológicas, podemos destacar 3, que são as principais. A da contratualidade, a da da belicosidade e da religiosidade. A da contratualidade se resume no contrato que era feito entre o senhor e seu vassalo, que exercia-se através de obrigações e direitos. A da belicosidade foi difundida através da prática social, onde tinha como principal visão o inimigo como obra demoníaca, portanto, combatê-lo era obra tanto social quanto política. A da religiosidade tinha como maior função manter a proteção dos lugares santos e a difusão da fé. Muito obrigada. Obrigado, Layara. E a próxima pergunta aqui é para o Dr. Dorival. A pergunta vem de lá de Goiânia e é do Ian. Ele pergunta a que conclusão foi chegada sobre as cruzadas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa de grande credibilidade. Que é isso, professor? Eu sei que sua agenda é muito apertada, mas você conseguiu espaço para a gente. Nós que agradecemos e as portas estão abertas para vocês todos. Bem, considerando pelos objetivos, as cruzadas foram um fracasso, um completo fracasso. Elas não conquistaram de modo permanente a Terra Santa, não tiveram sucesso no seu objetivo e não se tem certeza de ter evitado o avanço do islamismo. Bem, o seu custo foi muito caro em vidas e em bens, como foi citado no começo pelo Dr. Rafael. E também acredita-se que as cruzadas motivaram o crescimento da Europa, principalmente no comércio das cidades, como o Rafael também já citou. E por toda a Europa, não houve só melhoras no comércio, também houve uma melhora bem intelectual. Ou seja, o desenvolvimento teológico, através do escolástico, se desenvolveu. A igreja também. A igreja presenciou muitos movimentos religiosos populares. As universidades, elas se desenvolveram. Houve grande desenvolvimento na literatura vernácula e artística. Ou seja, se a gente for parar assim, para analisar, as cruzadas não tiveram um objetivo fixo e acabaram assim, sendo um fracasso realmente. É isso que eu tenho para falar. E também ressaltando o que Rafael falou, tem algumas consequências das cruzadas, como o desenvolvimento da navegação, principalmente, foi um avanço bem significativo, obrigado, Ronald. E também a morte de milhares de pessoas, que, como tinha mesmo aquele privilégio da Inquisição, aquele perdão, muitas pessoas morriam, e por esse privilégio, elas tinham assim, o saber... a indulgência. A indulgência, obrigado. Elas tinham assim, a certeza de que com a indulgência, elas teriam uma vaga no céu. Por isso, morriam, nem se importavam. Entendeu?
matavam também. Mesmo cometendo pecados, como o pecado de tirar a vida, eles não estavam nem aí, porque tinham a indulgência dada pela igreja. Isso aí, peço desculpa principalmente aqui as pessoas do Twitter que mandaram as perguntas não podem ser respondidas, porque o tempo está curto. Agradeço vocês todos pela audiência. Obrigado, doutor Rafael, doutora Layara, doutor Dorival, grande homem. Mais uma vez, obrigado, doutor Dorival. E é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência. A galera do Twitter foi mal, não deu para fazer mais perguntas. É porque o nosso tempo está curto. Inclusive, eu vou falar com o nosso diretor aumentar um pouco o tempo, né? Já que o programa Está estourado. está estourado pela audiência, dando dinheiro para vocês. Sisteminha corrupto. Agradeço aos convidados. É isso aí. Muito obrigado, convidados. E não esqueça, semana que vem, Tem mais. mais uma história falada. É isso aí.